Ele vai falar que o Q não está definido. Então vamos definir para o Q um polinômio de A em X. Vocês vão falar, ah, mas é o mesmo P. Vamos testar o resultado dessa divisão. Então vou fazer, ou melhor, primeiro a multiplicação. Ele fez a multiplicação entre os dois polinômios. Depois vou fazer a divisão e ele mostra que o resultado dá 1. Aqui, esse tracinho aqui significa 1 sobre 1, certo? Tá, vamos fazer o seguinte, ver se realmente está canônico. Ao invés de definir o Q como esse polinômio, dessa forma, vamos definir ele como sendo um polinômio de um vetor A, só que ao invés de pegar esse vetor A, eu vou pegar o vetor 2 vezes A, certo? Então ele calculou e as raízes têm as componentes de 2 vezes o valor do A, como mostrado anteriormente. Vou repetir os procedimentos anteriores. A multiplicação, como os dois têm ordem maior em x ao cubo, a multiplicação tem ordem maior em x à sexta, como já era de se esperar. E a divisão tem essa forma. Poderia ter feito o contrário. Vocês vão ver que em alguns outros softwares que iremos utilizar em seguida, esse tipo de resultado apresenta uma forma melhor, digamos assim, de visualização. O resultado esperado para essa resposta seria 2. Mas aqui não tem uma forma de simplificação. Então, a forma para trabalhar com vetores já foi mostrada anteriormente. E podemos fazer também uma multiplicação entre os vetores. Só que, lembrando, como o vetor funciona como se fosse uma matriz, coluna, vocês têm que levar em conta o fato de multiplicar uma matriz que é 3 por 1, ela só vai ter um resultado caso a segunda matriz seja uma matriz que comece com 1. Ou seja, seja uma matriz linha. E isso está dado nesse exemplo aqui. Definimos esses 3 matrizes. Em seguida, vamos fazer a multiplicação entre x e w. E ele deu um erro de multiplicação. Por quê? Aqui eu tenho uma matriz que é, ou melhor, um vetor que é dado por uma matriz da forma que está aqui, uma matriz linha, e aqui outra matriz linha. Essa matriz é uma matriz 1 por 3. Então eu deveria multiplicar ela com uma matriz 3 por 1. 3 linhas e uma coluna, por exemplo, para o resultado dar certo. Essa forma que foi colocada aqui lista a forma de colocar a matriz na forma de coluna. Então, se eu multiplico x com y, eu obtenho um resultado que é o resultado da multiplicação entre a matriz x e a matriz y, agora na ordem certa. Note que eu poderia também ter feito y vezes x, e o resultado não dá 13. O resultado dá uma outra matriz, 3 por 3, com esses elementos. Então, quando a gente tiver dúvida numa operação matricial de multiplicação, por exemplo, podemos utilizar o Scilab
para verificar se a resposta está correta. Outros exemplos são listados na sequência. Repitam esses procedimentos e tentem entender cada passo. Caso vocês tenham dúvida em algum desses passos, poste no fórum que nós tentaremos solucionar dúvidas de vocês. Bom, tem outros casos aqui com matrizes, mas eu vou passar mais rápido, porque quero finalizar essa parte mostrando para vocês os gráficos que estão lá na seção 3.9. Para fazermos um gráfico é necessário definirmos a variável e dizer quando ela inicia e quando ela termina, como feito anteriormente. Então, vamos definir a variável x indo de 1 até 10. Em seguida, o que é feito é mandar plotar o valor de x ao quadrado, da função x e da função x ao quadrado, tendo em vista todos esses resultados aqui na sequência. Note que esse B negativo significa que você quer plotar uma das curvas, que no caso é a primeira, com a cor azul. E esse red, que você quer plotar a outra curva na forma vermelha. Substituindo as aspas do B pelas aspas corretas, vamos ver o que ele vai listar para a gente. Ele listou uma curva em vermelho, que é a curva associada a x, e uma curva em azul que é associada a x ao quadrado. Note que tem um aviso aí, que eu nem vou me atentar para ele por enquanto não. Bom, de forma simples, vamos tentar fazer um exemplo aqui agora sem seguir a apostila. Poderíamos fazer o seguinte: vou definir uma outra variável y que vai de menos 5 de 0.5 em 0.5 até o valor 5. Note que eu coloquei aqui, ele mostrou todos esses resultados até chegar no 5. E vamos definir agora uma função f que vai ser o y cosseno de y. Cosseno de y, certo? E ele definiu aqui e deu todos os valores associados a esse resultado do cosseno. O que eu quero agora? Que ele plote o f em x e devolva esse resultado para mim dentro da janela gráfica. Ó, as dimensões x e y são incompatíveis. Eu vou falar para vocês que esse erro eu cometi só para mostrar para vocês que a definição correta seria a variável em y. Tá vendo essas pontas que ficou aqui? Aqui e aqui? É porque a quantidade de pontos que a gente definiu para y foi uma quantidade insuficiente para mostrar a oscilação dessa função. Bom, poderíamos ter feito o seguinte: vamos redefinir o valor de y, só que eu vou colocar de 0.1 em 0.1 agora, e não quero exibir novamente. E vou definir uma função g que vai ser o seno de y e vou pedir para plotar essa função. O resultado sobrepõe a outra curva. Agora note que essa nova curva
ela, por ter mais pontos, ela fica mais suave. Aqui eu já extrapolei, né? A função seno, a gente costuma verificar ela dessa forma. Aqui eu estou plotando então o G, e esse eixo corresponde aos valores de y, que vai de menos 5 até 5 em 0.1 a 0.1. O que vocês têm que fazer agora é brincar com isso aí, substituindo outras funções que vocês conhecem e pedindo para fazer o mesmo plot. Tem outros tipos de plots aqui que eu não vou mostrar para vocês ficarem curiosos e tentarem fazer. Tem formas para definir função, que eu quero que vocês tentem fazer depois. Um outro vídeo explicativo vai ser feito para explicar essa parte. E tentem utilizar outros tipos de funções para fazer os plots. Um exemplo é essa equação 3.1, em que é pedido para vocês plotarem o gráfico de y para essa função aqui. E esses dois tracinhos correspondem ao módulo de x. Plotar usando esse comando, esse e esse comando. Um deles você vai ter sucesso e o outro você vai obter erro. Qual que é o comando de sucesso? E por que você teve sucesso na hora de plotar esse gráfico? Isso vocês vão fazer e depois podem comentar lá no fórum o resultado. E aí finalizamos e deixo para o próximo vídeo associado à unidade 4. Espero que tenha esclarecido o mínimo para vocês. O resto agora é com vocês e mãos à obra.